Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde, senhor. E vocês? Tudo tranquilo? Tudo. Professor, uma coisa. Quando eu passei a minha tabela, uma das tabelas do exercício da avaliação, a tabela acabou sendo cortada em dois quando eu passei ali para PDF. Tá cortando um pouco o som, Vitor, não estou entendendo. Ah, tá, desculpa. Quando eu passei para PDF a tabela do Excel ali da atividade, do trabalho, ela ficou cortada em dois. Então tem metade dela numa página, metade dela em outra página. Tá ok isso? Ah, não tem problema, porque eu também notei que são muitas colunas. Eu mesmo dividi ali, depois da solução que eu estava resolvendo, eu botei os valores de X assim numa primeira tabela e o erro eu botei numa outra para ficar melhor organizado ali. Não tem problema. Mais uma coisa, eu enviei em 3 arquivos. Um é o Excel e os outros dois um é o PDF de uma questão e o PDF de outra questão. Desculpe, mas realmente o som não tá muito bom. Tá difícil de eu entender aqui a tua pergunta. Pode repetir, o que é ruído? O que é? Ruído? Corte? Tá meio abafado o som, assim, então... Ah, tá, é que eu tô meio distante no microfone. Agora melhorou? Melhorou. Ah, tá. É que eu deixei o microfone um pouco distante. Tá. Tá, eu coloquei em 3 arquivos. Um, o Excel, e os outros dois são PDFs de uma questão e de outra questão. Porque eu faço em tabelas separadas cada questão. E aí vem um PDF diferente para cada tabela. Não tem problema. É porque eu limitei, acho que em 4 arquivos, né? Se são 3, tá dentro do limite ali. Não tem problema. Certo, só isso mesmo. Porque, na verdade, eu imaginei até que pudessem dividir, aí eu botei 4 arquivos, é que o Moodle permite que a gente configure ali quantos arquivos, né, são aceitos. Eu imaginei que 4 seriam suficientes, né, para esse trabalho. E professor, precisava mandar a planilha do Excel também? Eu não mandei a planilha, eu desenvolvi na planilha, mas eu formatei tudo em PDF ali, com uma tabela de resolução abaixo da questão. Tinha que mandar a planilha para o senhor conferir ou não precisa? Não, eu até comentei que, bom, eu imagino que cada um tenha consciência, né? Então, a pessoa coloca ali porque ela usou a planilha para reproduzir, para obter aqueles resultados, né? Então, tudo bem, porque daí minimiza o envio de arquivos, né? Então, eu havia inicialmente pensado em só solicitar o PDF, né? Mas daí alguns alunos solicitaram que fosse também aberto para o envio da planilha, daí eu abri, mas não estou exigindo que seja enviado. É que como o senhor pediu um pouco mais específico ali, eu desenvolvi um pouco mais e só usei a planilha para fazer o cálculo, no caso, né? Desenvolvi as equações interativas, né, no equation ali, direitinho, daí abaixo eu só coloquei uma planilha com aquele cálculo manual, né? Sim. Então, em vez de eu fazer manual, eu fiz uma planilha e aí fiz uma tabela abaixo. Não, tá tranquilo. Porque daí eu pensei assim, bom, se aqueles números ali foram, né, oriundos da planilha, aquela sequência ali, o cara não vai fabricar a sequência, né? Ele é muito, muito grande, vai ficar fabricando aqueles valores, e aí tudo bem. Se tu copiou lá, né, colocou na forma de uma tabela, fica organizado ali, é suficiente. Não, tá bem assim. Tranquilo, professor. Essa questão 2 ali deu aquele mesmo problema que a gente resolveu em aula, né? Isso, exatamente. Fazer as permutas das linhas ali para poder... Isso, Eu fiz sem a permuta, nem percebi. Fiz sem a permuta, daí ia para um valor sem fim lá. Sim, começam uns valores, logo em seguida dá uns valores astronômicos, assim, umas coisas absurdas. Valores de milhões, né? Sim, eu estava já lendo de outra turma que o trabalho era bem parecido, assim, e o pessoal, alguns não fizeram sem trocar as linhas, né?
Nossa, Na hora que aconteceu, eu me lembrei daquela solução que a gente tomou aqui em aula, entendeu? Na hora que aconteceu, eu já vi, vamos ter que fazer a permuta. Isso É por aí- isso que a interação aí em aula é importante. sim, é verdade. Esse era o pega-ratão do trabalho, né, professor? Oi? Isso aí era o pega-ratão do trabalho, né? Para ver quem é que estava esperto, né? Não, na verdade, eu fui até inspirado no exemplo da aula, né? Eu me lembrei que havia sido conversado, aí o pessoal começou a dar algumas sugestões ali, acabou dando certo com a troca das linhas, aí eu pensei, eu vou aproveitar aquele exemplo que o pessoal estava ali pensando e acabou vindo a sugestão de trocar as linhas que deu certo. Vou ver se o pessoal tá atento ali. Aí eu coloquei. E realmente. Semana passada também, né, professor? Quem foi paciente na aula, né? Aguardando a sua entrada também, né? Teve essa dica, assim, foi comentado bem por cima. Tem verdade, Pedro, é verdade. Ah, não, Não, mas professor, não faz isso. Quase chorei que eu não ia conseguir fazer. Não, mas para alcançar a felicidade tem que sofrer um pouco. É que no início também não tinha me ligado, não tinha lembrado disso, tava arrancando os cabelos, achando o que estava errado. Uhum. Como é que pode? Sim, os números começam a aumentar absurdamente, né? Aumenta muito mesmo. Não, mas o interessante do Excel é que, como é rápido de fazer, né? A pessoa logo se dá conta, não, isso aqui não pode estar certo, né? É bom o cara tá fazendo manual, não percebeu, não, professor? Lá na quinta interação, o cara olha, não, tem coisa errada aqui. Imagina um sistema 4x4 fazer 5 vezes as fórmulas, vai o cara se dar conta que tá errado. Aí é dureza, né? Já tá com os dedos Na duros, já segunda dava- travados de tanto escrever. Na segunda eu dava 2.000 e poucos valor. Não, e vocês Depois na outra dava 40 mil e depois dava 500 milhão, uma coisa assim. Sim. E vocês imaginem, né, que esses métodos foram desenvolvidos ali nos séculos 18 e 19, tá? E nessa época não tinha, né, nem perto de calculadoras rápidas como a gente tem hoje, computadores, processadores. Existiam calculadoras mecânicas, né, que o pessoal utilizava, mas era assim, era a maior parte das contas, é isso que o Pedro falou ali, fazia no braço, escrevendo, né? E, claro, o pessoal que desenvolveu as fórmulas, que tinha um conhecimento maior assim, do assunto, sabia que tinha essa situação que tinha que trocar as linhas ali para garantir a convergência, mas quem não se dava conta fazia as contas às cegas, só ia ver depois. Ah, mas eles usavam aqueles ábacos lá, que nem a gente vê esses chineses que faz mais rápido no ábaco que na calculadora. Mas aí sim, tudo bem. Tem realmente o ábaco é um instrumento de cálculo bem rápido, né? Para quem tem o conhecimento ali das regras. Não, ele foi durante muito tempo a calculadora top de linha, né? Em boa parte do mundo assim usava o ábaco como um instrumento de cálculo. E existem outros instrumentos que se tornaram bastante importantes durante muito tempo, no século passado, né, nos anos 50, 60, 70 do século passado, porque as calculadoras chegaram no Brasil, tá, ainda com preço muito elevado, nos anos 80 do século passado. Era muito caro uma calculadora. Hoje ainda não é tão barato, né, uma calculadora científica, mas ela já não tem tanto apelo comercial, porque na internet tu consegue, né, fazer cálculos bastante sofisticados, então a calculadora perdeu muito do poder. Mas quando elas chegaram aqui, elas substituíram um instrumento que chamava régua de cálculo. Tá? É uma régua mesmo, né, que a pessoa usava a régua para fazer o cálculo do seno, cosseno, logaritmo, exponencial.
E aí a pessoa aprendia a usar aquilo quando estava fazendo a graduação. Daí depois, com a popularização das calculadoras, a regra de cálculo desapareceu. Então vocês, na verdade, são felizes e não sabem. Imagina fazer tudo no DOS ali com a tela verde, já era horrível. Ah, sim, eu cheguei a usar o DOS também. Cheguei a usar. Eu usei alguns editores de texto anteriores ao LaTeX, anteriores ao próprio Word, né? Tinha uns editores também que eram muito, muito básicos, assim. Agora, né, escrever artigos, escrever textos é bem mais simples, com o uso desses processadores, né? Mas, claro, por outro lado, uma consequência disso, né, pessoal, que os problemas a serem resolvidos se tornaram também mais complexos, né? Esse é o detalhe. As provas passaram a ficar mais difíceis. Não, assim, eu digo assim, os problemas que depois tu vai encontrar na tua atividade profissional mesmo, né? Por exemplo, eu estava lendo esses dias um trabalho que era um estudo de um time lá, uma equipe lá de Joinville, né? Então eles estavam estudando as rotas dos caminhões que recolhem o lixo na cidade de Joinville, né? Para tentar descobrir como otimizar as rotas, né? Diminuir o consumo de combustível, diminuir o tempo de viagem, né? E esse é um problema muito difícil de ser resolvido, porque envolve, né, as vias urbanas que têm, às vezes, sentido único, não tem, às vezes tem mão dupla, não tem mão dupla, tu tem que estudar uma série de restrições, né? Tem áreas dos municípios que são áreas mais perigosas, as ruas não são asfaltadas, às vezes tem rua esburacada, enfim, uma série de coisas. Então é um problema bem difícil e é um custo muito elevado, né? O recolhimento de lixo. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, não sei se você sabe, mas aqui em Porto Alegre, por exemplo, o lixo é recolhido aqui e ele é levado para Minas do Leão, que o lixo orgânico, né, que a gente chama, que os resíduos que as pessoas usam na cozinha e de outros, né? Então o resíduo orgânico ele é recolhido aqui nas casas, né, nas ruas, e empacotado assim, preço, né? Eles colocaram uma prensa assim, aí tem os caminhões que levam, os caminhões transportam o lixo 24 horas por dia, daqui até Minas do Leão. Lá tem uma mina, tem várias minas desativadas que eram minas de carvão, e aí eles desativaram a exploração dessas minas de carvão e transformaram num aterro sanitário, né? Então o lixo é depositado lá. Então imagine o custo que é, né, esse processo todo. Eu acredito que Guaíba também faça isso até. Eu acho que é só Porto Alegre, professor. Guaíba aqui eu não... Não, acho que Guaíba vai. O meu pai sabe, meu pai trabalhou 9 anos ali em Butiá, ele sabe olha, como é. Eu sei que existem aproximadamente, na época que eu li um pouco mais sobre o assunto, tinham 30 municípios aproximadamente que quando eu li, né, que estavam transportando lixo para lá. Eu não sei se o senhor sabe, lá dentro também tem uma geradora de energia, né? Sim. Havia as fotos, assim, aí eles pegam os gases que são gerados pelo lixo, ele é usado como combustível para gerar energia elétrica. Eu tenho um ex-colega que faz anos que trabalha lá. Trabalha na usina lá. Ah, ele trabalha na usina? Trabalha na usina. Bacana. Não, mas é isso que eu estava dizendo, que são esses problemas que são problemas, e nesse caso, desse artigo que eu li, a pessoa que estava, né, os pessoal que estava estudando estava usando alguns conceitos da pesquisa operacional para
tentar descobrir, né, as melhores soluções assim, para esse problema da cidade de Joinville. E aí eles conseguiram lá uns certos resultados, né? Eu não sei se eles conseguem colocar em prática, mas que às vezes a solução teórica vai ter que mandar para o município, para ver se o município aceita, né? Enfim, aí é outra situação. Né? Mas vocês, quando forem trabalhar, vocês vão encontrar problemas reais que são bem mais complexos do que os problemas que eram resolvidos aí há 50, 100 anos. Né? Então, é a evolução natural. Mas bem, pessoal, então eu na aula de hoje, né, eu vou continuar a falar sobre a interpolação e eu vou apresentar para vocês a formulação do polinômio interpolador de Lagrange, que é uma metodologia que permite, né, o cálculo do polinômio interpolador, e ele tem assim certas características que são bem adequadas assim para a gente utilizar essa planilha do Excel, né? Então eu vou apresentar para vocês alguns exemplos do polinômio interpolador de grau 1 e de grau 2, né, com 2 e 3 pontos respectivamente, e a gente vai fazer então o cálculo ali, né, eu vou mostrar para vocês as fórmulas e depois eu vou montar uma planilha, né, e no momento que a gente usar a planilha eu vou pedir para vocês também fazerem aí no computador de vocês, enfim, no dispositivo que vocês estiverem usando, para a gente já montar a planilha e deixar ela pronta, né, para quando vocês precisarem usar em algum exemplo de 2 pontos já vai estar pronta, ou de 3 pontos já vai estar pronta, não precisa fazer de novo. Né? Então a ideia é que a gente deixe pronto para qualquer necessidade futura de fazer um cálculo de interpolação polinomial com 2 ou 3 pontos. Para mais pontos, aí vai ficar a ideia, né? Quem quiser montar depois, monta para mais pontos, mas aqui na aula a gente vai fazer para 2 e 3 pontos. Tá? Então, assim, aqui tem um R a mais, aqui, por isso que ele está me chamando a atenção. Esse polinômio interpolador de Lagrange, pessoal, vocês podem interpretar como sendo uma metodologia diferente, né, para obter o mesmo resultado que é obtido através de sistemas de equações ou o polinômio de Newton com tabelas de diferença. Tá? O resultado acaba sendo o mesmo, tá? Mas a forma o caminho para chegar ao resultado é diferente. Então, vamos imaginar aqui, ó, x0, x1, etc., o xn, n mais 1 pontos diferentes, né? E o yi representa o valor da função em cada um dos pontos xi, né, onde o i varia de 0 até n. Então, como a contagem, né, o índice representado ali pela letra i, ele inicia em 0, né, se o i for de 0 até 1, serão 2 pontos. Se o i for de 0 até 2, né, 0, 1 e 2, aí a gente terá 3 pontos e assim sucessivamente. Então, de modo geral, né, essa quantidade de pontos aqui corresponde a n mais 1. Né? Então, é importante sempre lembrar isso, né, que são pontos diferentes no eixo x, porque não tem muito sentido, né, eu repetir a função no mesmo ponto. Né? Então, eu calculo num ponto x0, depois num outro ponto x1, diferente do x0, e assim sucessivamente. E essa função aqui, né, que aparece representada pela letra f, né, já comentei aqui, ela representa uma medida que pode ser, né, como a gente viu lá, a população brasileira, né, obtida lá por um censo do IBGE, pode ser o índice lá do Ibovespa, né, que a gente viu em exemplos anteriores, poderia ser a cotação do Bitcoin, né, enfim. Tá? É uma função que não tem uma fórmula matemática conhecida, né?
E, às vezes, mesmo quando é conhecida, ela pode ser muito difícil de ser implementada. Então, eu tenho lá uma certa quantidade de pontos, né? E eu quero saber, né, a partir daqueles pontos, outros valores, né? Então, o polínômio interpolador de Lagrange, ele vai ter essa forma aqui, ó. N de x é y0 vezes o L0 de x, mais y1 vezes L1 de x, mais etc. yn vezes Ln, onde o LK de x é toda essa divisão aqui, ó. Então, o que a gente encontra aqui nesse LK? Né? O L é em homenagem ao Lagrange, né? O K é o índice, então, porque tem vários polinômios de Lagrange aqui, né? Tem o L0, tem o L1, etc. Então, quando o K é um número inteiro de 0 até n, observa que aqui, ó, no numerador deste polinômio vai aparecer todos os fatores da forma x menos xi, ou seja, x menos x0, x menos x1, exceto o x menos xk, né? Então, vai do x menos x0 até o x menos o xk menos 1, aí pula para x menos xk mais 1, até x menos xn, né? Então, quando k for 0, não aparece o x menos x0, né? Vai do x menos x1 em diante. Quando k for 1, vai aparecer x menos x0, vai pular para o x menos x2 e assim sucessivamente, né? E no denominador, vocês observem que é tudo da forma xk menos os demais, ó. Então, xk menos x0, xk menos x1, vai até o xk menos o xk menos 1, que é o anterior, né, ao xk, aí pula, ó, xk menos xk mais 1 até o xk menos xn. Esses valores aqui do denominador são todos valores já conhecidos que vêm lá da tabela. O que tem de desconhecido aqui no numerador? É o x, né, que geralmente representa aquela posição, aquele ponto onde eu vou inserir o dado que eu tenho interesse, né? Como a gente fez lá o exemplo da população, a gente inseriu lá, a gente fez uma estimativa da população brasileira em 1985, ou alguma coisa parecida. Então, este polinômio interpolador aqui, chamado de LK, né, tu vai ter que calcular o L0, L1 até o Ln. Aí vai para substituir nessa fórmula aqui. E ele tem essa propriedade. Quando a gente substitui o xk no lugar do x, vai dar 1. E quando substitui o xi diferente do xk lá no polinômio LK, vai dar 0. É fácil ver aqui que essa propriedade é verificada em todos os pontos. O que a gente observa, né, desta formulação? Permite obter o polinômio interpolador sem a necessidade de resolver sistemas de equações, sem a necessidade de fazer tabelas de diferenças, que é a base, né, do cálculo dos polinômios de Newton, e, portanto, ela é uma terceira metodologia, né, para a obtenção do polinômio interpolador, que tem esse custo aqui, né, esse custo que é a quantidade de multiplicações que tem aqui no numerador, a quantidade de multiplicações que tem no denominador e essa divisão. Então, vocês observem, se eu tiver uma pequena quantidade de pontos, 2 ou 3 pontos, este formulismo aqui, ele apresenta várias vantagens, tá? Porque imagine se forem 2 pontos, tá? A quantidade de operações é muito pequena. Agora, se forem, por exemplo, 10 pontos, 20 pontos, essa formulação aqui ela não é muito vantajosa. Tá? Por quê? Porque ela apresenta uma grande quantidade de multiplicações, se o número de pontos for muito elevado. Quanto mais multiplicações existem, maior é a chance da gente ter problemas de arredondamento, né? Porque eventualmente aqui pode ter números muito grandes, né? E isso vai provocar possivelmente grandes erros de arredondamento, tá? Então, este procedimento aqui, né, a gente não encontra aí nos exemplos, nos artigos que a gente vê nos congressos, assim, a gente não encontra exemplos com uma grande quantidade de pontos, tá? E, geralmente é utilizado para 2 ou 3 pontos. Aí a gente encontra aí na literatura a utilização dessa forma.
Então, no caso de 2 pontos, né, eu vou ter apenas o x0 e o y0, o x1 e o y1. Né? Então, eu vou ter que calcular, olha só que fórmula bem simples que a gente tem. Ó. O P1 de x é o y0 vezes o L0 de x, mais o y1 vezes o L1 de x, e o L0 é x menos x1 sobre x0 menos x1, e o L1 é x menos x0 sobre x1 menos x0. Então, as fórmulas, neste caso de 2 pontos, são bastante simples, né, como eu disse para vocês anteriormente. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Eu vou fazer primeiro aqui um comentário sobre o que a gente está vendo na tela, e depois a gente vai abrir uma planilha ali do Excel para implementar essa fórmula aqui, tá? Ó, então, olha só. Quando a gente tem, né, 2 pontos, a nomenclatura, né, como eu disse para vocês ali, ela começa o índice em 0. Então, eu tenho o x0 é o 0,3, o y0 é o 1,35. São os valores aqui, ó, do x e do f de x, né? x0 e o y0, e o x1 e o y1, o 0,4 e o 1,49. Tá? Então, observa, quando a gente vai escrever o L0 de x, é bom a gente copiar a fórmula, x menos x1 dividido por x0 menos x1. Então, é uma substituição pura e simples. Né? X continua sendo um valor desconhecido, então vai continuar ali representado, né, pela variável x, x menos 0,4 dividido por 0,3 menos 0,4. É uma pura e simples substituição. É claro que a gente tem que estar atento aqui para substituir corretamente. L1 de x, x menos x0 sobre x1 menos x0. Vai resultar x menos o x0, que é 0,3, dividido por 0,4 menos 0,3. Tá? Então, para calcular a função neste ponto 0,35, eu vou calcular o polinômio, né? O P1 no ponto 0,35. Fica o y0 multiplicado pelo L0 avaliado no 0,35, mais o y1 avaliado no 0,35. Né? Isso corresponde a fazer estas operações aqui, ó. Né? 1,35 multiplicado pela divisão 0,35 menos 0,4 sobre 0,3 menos 0,4, que é esse primeiro fator aqui, e esse segundo fator. Né? Então, o resultado final ali vai permitir concluir que a função calculada no 0,35 é aproximadamente 1,42. Depois vocês vão entender essa observação aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui a planilha. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o mesmo aí, tá, pessoal? Pedir para vocês abrirem a planilha de vocês aí. Certo? Para a gente tentar implementar essa fórmula aqui, ó, e deixar, então, salvo, né? Vai dar um nome de Lagrange, eu até botei lá o Lagrange como nome aqui da minha planilha. Então, vamos ver se vocês conseguem acompanhar aqui o processo. Ó. Então, vou fazer a planilha com apenas 2 pontos, tá? Vou deixar pronto aqui. Tranquilo, pessoal? Vou fazer isso, então, eu peço que vocês abram aí a planilha do Excel para ver se vocês conseguem acompanhar o desenvolvimento ali, tá bom? Tranquilo, professor, já está aberto. Então tá, beleza. Vamos lá então. Ó, vamos fazer o seguinte, aqui ó, essas duas colunas e linhas, né, elas representam os dados de cada problema, certo? Então isso vai variar de acordo com o exercício que estiver resolvendo. Neste exemplo, né, a gente vai pegar os valores aqui, ó, que nós temos ali naquela tabela. Ó. Então a gente simplesmente copia aqui, ó, 0,3 e 0,4, né, que é o x, 1,35 e 1,49, que é
que são os valores do Y. Então, tá ali. Agora, deixa eu ver se eu consigo. Não, aqui não vou conseguir. Bom, então tá. Então aqui, para a gente organizar aqui o cálculo, eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou inserir uma célula com valor de X, que é o ponto que eu quero, neste exemplo, fazer o cálculo aproximado. Tá? Então eu vou pintar essa célula aqui de amarelo, né? E vou inserir aqui, ó, um comentário. Não, eu vou inserir uma anotação, acho melhor. Uma anotação. Representa valor a ser. Vou colocar aqui. Tá? Então, eu sugiro que vocês façam isso, porque daí você vai ficar destacado ali que aquele dado em amarelo é um dado que vai variar de acordo com o interesse lá da aplicação que você estiver fazendo. Tá? Certo? Bom, aqui, ó, a gente vai colocar, eu vou colocar aqui L0 e aqui, na linha de baixo, L1. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor? Tá. Se tiver muito rápido aí, vocês, por favor, prendam o grito. Então, aqui, ó, a gente vai escrever o L0, tá? A gente vai colocar lá na barra de forma. Pode botar igual ali também, mas né, eu prefiro fazer o desenvolvimento aí. Ó, igual. Aí a gente abre um parênteses. A gente vai escrever aqui, ó. Onde é que está o X0? O L0 está aqui. A gente vai escrever essa fórmula correspondente ao L0. Né? Ó, então, é o valor do X, que é essa célula que corresponde aqui, ó, no meu caso, a F7, né? Ó, é o 0,35 lá. Ele vai subtrair, né, vai ficar o 0,35 menos o 0,4, que no meu caso aqui é F5. Aí fecha o parênteses. Aí divide por o 0,3 menos 0,4. É a célula F4 menos a célula F5 e fecha o parênteses. Dá 0,5. Vou aguardar aqui para vocês darem o ok que vocês conseguiram achar esse valor aí. Cheguei, professor. Sim, senhor. Alex. Os demais colegas aí conseguiram? Professor, eu agora vendo aqui o senhor explicando, eu lembrei. Ali, se eu não me engano, a gente usa uma igualdade com os dois polinômios de Lagrange para poder fazer a interpolação na planilha. Por exemplo, seria x menos 0,5, aí sobre 0,7 menos 0,5 de um lado, né? E do outro lado também todos os valores. Daí descobrimos o x. Ah, tu está falando de qual exemplo? Não, eu tô meio como exemplo. É o que a gente aprende em termodinâmica aplicada ali. Ah, tá, que tu falou que ia trazer um exemplo lá da termodinâmica. Isso. É essa Isso, interpolação que a gente aprende a fazer. Isso, deve ser parecido com essa fórmula aqui, né? Isso, eu olhei e me lembrei. Que lá eles devem colocar pronto ali, não deve explicar. Isso, de forma direta. É isso aí. Então tá, vamos calcular o L1 aqui, ó. L1. Ó, eu tenho que fazer a divisão, né, do 0,35 menos 0,3. Então é a célula ali, é o F7, menos
o 0,3, que é a célula F4. Né? Aí divide por o 0,4 menos o 0,3. Célula F5 menos F4, fechou o parênteses, dá Enter. Dá 0,5 também. Então aqui, ó, eu vou escrever a palavra soma aqui. Né? Então aqui eu vou fazer o cálculo do polinômio, que é essa expressão aqui, ó. Porque veja que eu calculei só as divisões, ó. Agora tem que multiplicar cada uma delas pelo y0 e pelo y1, respectivamente, e depois somar. Né? Então lá, ó, vou colocar igual. Né? Ó, o y0, onde é que está o y0? Está aqui. Ele vai multiplicar o L0. Vamos aumentar aqui. Ele vai multiplicar o L0, que é essa célula aqui, mais agora o Y1, que é esta célula G5, né, multiplicada pela célula do L1. Ó, aí dá Enter 1,42. Então, esse resultado aqui, né, ele é o resultado que representa um valor aproximado da função, que é o que eu apresentei lá. Ó. No 0,35, o valor aproximado é 1,42, porque o polinômio interpolador ele é uma aproximação da função. Né? É nesse sentido que a gente interpreta como uma aproximação. Todos conseguiram ali o 1,42? Sim, professor. Tá tranquilo? Então, olha só que bacana. Quer que dá um chute aí para outro valor de x aí para a gente fazer uma interpolação? R$ 75,5, professor, 0,75, 0,5? 0 ponto? Ah, 75, desculpa. Não, mas 0,775 não dá. Zero 0,38, professor. 0,38 pode, porque aqui, ó, vamos falar sobre porque tem isso. que ser entre os dois, professor? Exatamente. Desculpa. Não tem problema. É importante esclarecer o conceito. Se tu usar o 0,75, como ele está fora do intervalo, tu estaria fazendo uma extrapolação. Né? Essa técnica também existe. Tu pode usar o polinômio que passa pelos dois pontos para calcular uma extrapolação. Só que aí o nome é outro, né? E também a interpretação é diferente. Tá? Por exemplo, quando se faz, por exemplo, a estimativa de inflação do Brasil para este ano, tá? Aí o pessoal faz uma previsão, até dezembro de 2020 a inflação, digamos, vai ser, vamos chutar aqui, 4%, tá? Calculado pelo IPCA. E isso é uma extrapolação, porque nós estamos em maio, né? Nós estamos em maio de 2021. Então, o que os economistas fazem, né, os que analisam esses indicadores? Pegam várias informações, né, colocam no modelo e fazem uma estimativa. Ó, em dezembro, a inflação será em torno de 4%. Isso é uma extrapolação, entendeu? Não tem nada de errado fazer isso, só que o conceito é diferente da interpolação. Né? Digamos, a interpretação, né, é diferente. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, tu pode escolher qualquer valor entre o 0,3 e 0,4. Né? Então, o colega falou 0,38. 0,38. Então, olha que legal isso aqui. Ó. Se tu deixa a planilha pronta, né, com aqueles dados ali, tu consegue fazer o cálculo de qualquer ponto entre 0,3 e 0,4, só substituir aqui. Por isso que eu botei ali na apresentação, né? No ponto 0,37 a função é em torno de 1,448. Vamos ver lá. Se eu substituir o x por 0,37. Então, olha só, quer ver? Ó, o que eu disse para vocês, que eu né, comentei na segunda-feira, se vocês tivessem, né, algum problema que a gente pudesse usar a interpolação, não sei se alguém trouxe algum dado aí de algum problema
Alguém lembrou de trazer isso para hoje? Para a gente tentar fazer os cálculos aqui? Não, né? Pelo silêncio. Quem cala consente, né, professor? Ai, meu Deus do céu. Tá, mas tudo bem, não tem problema. O que eu quero, né, chamar a atenção aqui, ó? Se você salvar essa planilha, né? Eu chamei de Lagrange aqui. Olha só. Opa, deixa eu voltar ali para compartilhar. Deixa eu ver. Espera aí. Já vou voltar, hein? Agora travou aqui, meu. Só um minutinho. Ai, meu Deus do céu. Ó. Agora voltou. Então, assim, pessoal, ó, tá, olha só que a vantagem, né, de vocês terem a planilha pronta. Tá, eu já fiz aquele exemplo ali, não sei o quê. Bom, eu quero fazer um outro exemplo. Vocês vão vir aqui, ó, e só alterar os dados e o ponto de interesse, tá? E pronto, ele já vai fazer o cálculo da soma ali automaticamente. Né? Então, nesse sentido, né, que eu chamo a atenção de que, deixando pronto isso aqui, para qualquer outro exercício que vocês tiverem apenas 2 pontos, é só vocês virem aqui ó, nessas colunas aqui, eu vou pintar aqui de uma outra cor aqui. Pensar, botar um vermelho aqui. Não, vermelho não ficou legal, né? Ficou muito forte aqui. Então, ó, vocês vão chegar nessas células aqui, ó, né? Preencher os dados, vocês vão preencher o valor do X e automaticamente a soma estará apresentada lá. Tá? Não tem que quebrar muito a cabeça. Muito bem, vamos ver agora quando tiver um problema com 2 pontos. Ó, então aí nós temos em tela um exemplo, né, um 2 aqui. Calcular uma função lá no ponto 1,7 usando todos os pontos abaixo por Lagrange. Então eu tenho aqui ó, o valor do x e o valor da f de x. Né? O x assume os valores 1, 2 e 3. Os valores do y, 1,5708, 1,5719 e 1,5739. Né? Ó, então nós temos aqui o n igual a 2, neste exemplo. O x0 é 1, o y0 é 1,5708. O x1 é 2, o y1 é 1,5719 e o x2 é 3 e o y2 é 1,5739. Tá? Então, pelo formulismo apresentado ali, né, eu quero calcular então essa expressão no ponto 1,7. Né? Então, o L0 calculado 1,7 é 1,7 menos x1, 1,7 menos x2, sobre x0 menos x1, x0 menos x2. Tá? Então, dá essa expressão aqui. Ó. Tem que fazer essas multiplicações e essa divisão. O resultado está aqui. Né? Então, o que vamos fazer um exercício aqui, pessoal. Ó. Eu vou pedir para vocês, vou fazer um exercício assim, ó, pedir para vocês, vou dar são agora 18 e 18, né? Vou dar uns 5 minutinhos para vocês tentarem montar aí na planilha do Excel de vocês, né? O desenvolvimento desse cálculo ali, do L0, do L1 e do L2, né? E depois o cálculo do polinômio, né? Tem que multiplicar o L0 pelo Y0, o L1 pelo Y1, o L2 pelo Y2 e fazer a soma, né? Então, vamos ver se vocês conseguem desenvolver esse cálculo na planilha de vocês, tá? E daqui a 5 minutos eu volto. Deixa eu interromper aqui, ó. Então, eu vou deixar aqui, ó. Opa.
na tela aqui para vocês verem o desenvolvimento. Então tá, eu vou botar minha ampulheta aqui, ó, para marcar o tempo. Eu vou virar ela 2 vezes, que dá aproximadamente 6 minutos. Certinho, professor. Tá? Aí eu tô por aqui.
E aí, pessoal? Conseguiram? Ó, aqui o meu relógio aqui, ó. Vocês conhecem esse relógio aqui? Esse aí é o que tu usava na tua época de colégio, né, professor? Esse aqui é. Mais recordação da formatura aí. Esse aqui é o relógio dos filmes das Mil e Uma Noites. Um instrumento de medição bem preciso. É incrível, né? Como é que tiveram o pensamento, né? Em marcar por um punhado de terra, vamos dizer assim, né? O tempo. E é muito bem bolado, né? Se pensar, o cara que teve essa ideia aqui foi um cara muito criativo. Mas era só o que tinha na região, né? Isso, acho que tem razão, é a matéria-prima abundante, né? Bom, é verdade. Só Não achou um teria pouquinho muito de areia que para pensar. fazer o vidro, né? E aí, pessoal, conseguiram achar os valores ali? Eu me perdi um pouquinho ali, professor, na questão dos dados ali. Tá, vamos lá então. Que aqui cada lugar que a gente olha, assim, os dados são colocados de uma certa forma. Aqui eu coloquei, né, como eu estou usando uma apresentação, então eu coloquei nesse formato, mas, né, às vezes a gente coloca como colunas, né? Mas não sei se era isso que tu estava te referindo. É que na verdade, eu não consegui identificar ali, professor. No caso ali, o XI e o YI, eu olhei e não consegui compreender o que era. Ó, aqui, ó, No caso... o X e o Y. Ah, tá. Agora, eu até coloquei certo, mas aí o senhor já abriu a câmera. Então tá certo. Mas até bom a gente ver, né, formatos diferentes, porque, olha, tabelas tem de todo tipo, né? Então é bom a gente ver formatos diferentes porque até isso às vezes dificulta, né, para a gente fazer os cálculos. Então, assim, né, pessoal? Vamos inserir um X aqui, ó, que é, no caso aqui, o 1,7, tá? Vou botar aqui Vamos calcular aqui o L0. Este exemplo aqui, né, tem mais operações a serem realizadas, então a gente tem que ter um pouco mais de atenção, né? Mas é só fazer com calma ali que vai. Então, ó, eu vou calcular 1,7 menos 2, né? Menos a célula que contém o valor do x igual a 2, que é a célula D5 aqui, né? Opa, peraí, não é 1,7, eu tenho que botar a célula ali que contém 1,7. A D8 menos D5, no meu caso aqui, né? E no denominador, aliás, eu tenho que multiplicar primeiro. Vezes, ó, 1,7 menos 3. Então, é essa célula menos a célula que contém o 3. Aí fechou o parênteses. Aí divide. Aí abre parênteses.
eu tenho que fazer primeiro 1 menos 2, né? Então essa célula menos a célula que contém o 2. Aí fechou. Vezes. Depois eu tenho que botar mais um parênteses aqui, vocês vão ver por quê. 1 menos o 3, né? D4 menos D6, tá? Então, assim, pessoal, como a operação de divisão e de multiplicação, elas não têm não é prioritária em relação à outra, né? Para indicar para o Excel que tem que primeiro dividir esses dois, multiplicar esses dois fatores aqui do denominador, eu vou botar um parênteses aqui, ó, depois do sinal da divisão, aí eu vou fechar o parênteses lá. Aí vai dar certo. Se você não colocar aquele parênteses, não vai dar certo. Então, eu vou voltar ali para mostrar. Estão conseguindo chegar ali? Sim, sim. Então tá, o L1. L1. Ó, opa. Então, a mesma coisa, né? A gente vai fazer 1,7 menos 1. Então, essa célula menos a célula que contém o 1 vezes esta célula que contém o valor de x, que é 1,7, menos a célula que contém o 3. Tá? Aí fechou o parênteses. Dividido por. Ó, a célula do 2 menos a célula que contém o 1 vezes a célula que contém o 2 menos a célula que contém o 3. Aí fechou o parênteses. Então, agora, para dar certo ali, a gente tem que botar um parênteses aqui. Parênteses aqui. 0,91. E, finalmente, né, o L2, a gente vai fazer é igual. Olha só. O primeiro fator é 1,7 menos 1. Né? Então, vai ficar a célula do 1,7 menos a célula que contém o 1. Está aqui, ó. Vezes a célula que contém 1,7 menos a célula que contém o 2, dividido por a célula que tem o 3 menos a célula que contém o 1, vezes a célula que contém o 3 menos a célula que contém o 2. Ele fechou aqui. Aí, para dar certo, né? Tem que botar um parênteses aqui, e aí fechou. Tá? E agora a gente faz a soma. Cada valor do y multiplica o L correspondente. Ó. Então, para fazer a soma, tu vai fazer o y0 vezes o L0, mais o y1 vezes o L1, mais o y2 vezes o L2 e pressiona Enter. Então, lá no nosso texto, ó, na página seguinte, ó, função calculada do ponto 1,7 em torno de 1,5714,755. Isso aqui, está aqui. É o resultado aqui. Oi? É Y0 vezes L0 mais Y1 vezes L1 e assim sucessivamente. Isso, aqui, ó. Na outra página aparece ali. Exatamente. Conseguiram aí, pessoal? Tem um colega, professor, que mandou no chat ali que tá com um erro. Ah! Nossa.
0,78 no cálculo final, ou Douglas? Ah, tá. Provavelmente é algum parênteses ali que está faltando. Bom, não sei, os L0 a gente tinha o L1 e L2 estava dando certo? Tá. Então é isso. Esse negócio é bem chato mesmo, porque como tem várias multiplicações e várias divisões, né? A nossa tendência, quando a gente olha aqui assim, né, é escrever desse jeito, ó. Só que no computador, o que vai acontecer? Ó? Vou mostrar para vocês aqui. Olha só. Se eu não colocar olha só que se eu tirar esse parênteses aqui. Exatamente, dá 0,78. Por quê? Porque ele vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer a multiplicação, vai fazer a divisão e depois a multiplicação de novo. Ele não vai... Quando a gente botar o parênteses aqui, ó, ele vai multiplicar primeiro o que está dentro desse parênteses aqui, vai fazer a multiplicação do de cima e depois vai fazer a divisão. Né? Então, aí vai dar certo. Né? Então tem que, digamos, adaptar isso, né, na anotação do Excel, quando tem várias divisões e várias multiplicações. Né? Quando esse é o caso, tem que botar um grande parênteses no denominador para indicar para ele que ele tem que fazer todas as multiplicações do denominador antes de fazer a divisão. Aí funciona. Então, olha só que legal, de novo. Hã? Então, foi mostra isso aí mesmo que deu. por o L2 no PDF. Como é que é, Bruno? O L2 ali, só que eu não consegui acompanhar. Só mostra pra ele no PDF. Claro, vamos lá. Ó. Tá aqui. Deus, pode seguir. Tá, Obrigado. beleza. Então, assim, ó, mesma coisa, quer que chuta um outro valor para X aí, para a gente fazer uma interpolação diferente aqui. Dei uma sugestão aí para o valor de X, diferente do 1,7. 2,3? 2,3. Eu vou botar 2. Isso é interessante, viu? Aqui no Excel a gente tem que usar vírgula. Esses dias eu botei ponto, não estava dando certo, e depois que eu me dei conta que era o tal do ponto, né? Porque eu uso um outro software que eu obteve, que lá é ponto, né? Então eu tenho que me policiar para não misturar aqui. Eu acho que até que dá para configurar, né? Mas eu estou usando a vírgula. 2,3. Beleza. Ó. E olha só que maravilha, né? Não precisa fazer tudo de novo. Vamos ver se ele fez certo. Fez certo, porque está D8 lá, ó. Mas engraçado, parece que o valor é o mesmo. Talvez seja o mesmo, né? Vamos botar outro valor aqui. É. No 1, tu te falou 2,3, né? Isso. O 2,3 dá o mesmo que 1,7, ó. Uma coincidência. É o mesmo resultado. Mas não é em todos os pontos. Quer ver? Vamos botar 2,8 aqui. 82. Ó. Dá uma diferencinha ali. 1,57, 34. Né? Então, agora, a partir daqui, né, pessoal? Ó, quando vocês quiserem fazer uma interpolação com outros 3 pontos, sejam eles quais forem, tá? Ó, vocês vêm aqui, trocam os valores do X e do Y, o valor do X que vocês tiverem interesse, e vai estar pronto aqui. Né? Vocês têm uma calculadora aí pronta para fazer a interpolação tanto com 2 pontos quanto com 3 pontos. É uma ampulheta moderna. Uma nova forma de silício, né, professor? Isso. No fundo né? Não deixa de ser, né? O silício
Ele está presente na areia, não está? Exatamente. É. Então, o Vale do Silício, na verdade, é sucessor da ampulheta. Mas bem, pessoal, brincadeiras à parte, só para descontrair um pouco, né? Agradeço aí a participação de vocês. Eu vou encaminhar aqui para o encerramento. Então, o que eu sugiro para vocês, né? Vocês deixem salvo essa planilha. A sugestão é colocar o nome de Lagrange, porque daí, em qualquer problema que vocês tiverem daqui para diante, né? De resolver com 2 ou 3 pontos, vocês vão usar o primeiro exemplo da aula de hoje, ou o segundo. Tá? Aí é só adaptar os dados e aquele pontinho ali onde tem a célula amarela, entra com aquele valor ali, ele vai calcular a soma automaticamente. E se quiserem fazer para mais pontos, né, para 4 ou 5 pontos, aí tem que adaptar, tem que fazer todo o desenvolvimento primeiro do L0, do L1, etc., e depois montar a soma. Tá? Mas a lógica é a mesma. Então, tá, eu agradeço aí a participação de vocês. Continuamos na próxima segunda-feira. Eu já dei o retorno para vocês da avaliação ou não? Acho que não. Eu não me lembro. Dos dois, da primeira, né? Que foi das partes. Não, desculpe, da avaliação intermediária. Aquela que vocês... Não. Tá, então segunda-feira eu dou um retorno para vocês. Tá? Eu vou dar uma olhada agora no final de semana. Aí segunda-feira a gente dá uma olhada ali nos comentários, nas avaliações que foram feitas. Ok, pessoal, bom final de semana, bons estudos para vocês, nos vemos aí na segunda-feira. Bom fim, até Valeu, mais. Um abraço. Tchau, tchau.